A Warner anotou todas as críticas feitas ao primeiro filme e decidiu atender aos pedidos dos fãs, mas isso não correspondeu na bilheteria. Será que foi culpa do marketing ou as pataquadas do roteiro que afastaram o pessoal? Pra descobrir, vem ver tudo de errado com Mortal Kombat 2. Bora pro vídeo! O filme começa com o rei Jaiminho presenteando a filha antes de enfrentar Shao Kahn. E se ele for forte demais? A força não está no punho cerrado. Está aqui e aqui. Tá, e se ele for forte demais aí e também aí? O cara já venceu 9 torneios consecutivos. Personalidade fraca e falta de motivação ele não deve ter. Então Kitana conta que os deuses ancestrais determinaram que se um reino vencesse 10 torneios consecutivos, teria domínio sobre o outro. Seu pai tem a chance de virar o jogo, mas Shao Kahn lhe dá uma coça. Kitana, fecha os olhos agora. Que tal tirar a filha daí? Tu é a rainha e não tem uma empregada pra levar a guria pro espaço Kids. E quando Jaiminho é empalado, Sindel larga Kitana de vez. Tá louco? Quer dizer que agora ela pode olhar. Sindel pega uma espada e sai enlouquecida matando os capangas de Shao Kahn, então 3 deles a agarram. Te acalma, mulher. E ela responde, tá, já acalmei. O efeito do chá de maracujina deve ter batido só agora, já que Kitana vai até ao corpo do pai e Sindel apenas observa. Agora a filha tá por conta própria pelo visto. Kitana pega a fita de Jaiminho e o tempo passa. Ela vira uma adulta e em seu treino com Jade, corre para uma árvore e joga suas faquinhas de madeira na adversária e fica sem armas. Mas qual era a ideia? Ela achou que a Jade seria nocauteada por aquilo? Ou que o diretor deixaria a cena em câmera lenta para acompanhar as armas e ela teria tempo de surpreendê-la? Então Kitana usa seu laço para terminar o duelo e as duas caminham para casa. O que é isso? Não é nada. Jade. Por que tu tá escondendo dela o presente que tu comprou pra ela no shopping? Não é como se tu tivesse esperando o aniversário da Kitana pra entregá-lo. Acabasse gostando tanto da arma que já tava pensando em ficar pra ti. Kitana recebe seu leque mortal, enquanto na Terra, Raiden observa a areia da ampulheta cair. Quando toda a areia cair, o primeiro round começará. Porém, ainda nos falta um campeão. Campeão esse que tu podia ter encontrado assim que lidaram com Shang Tsung no filme anterior. Tu tem que ir num psicólogo pra tratar esse teu problema com procrastinação. Assim como você que parece que não sabe que seu cabelo não vai voltar a crescer sozinho. Pra isso precisa contar com o apoio da Manual. A Manual é líder em tratamento de calvície no Brasil. Eles oferecem tratamentos práticos e seguros que já melhoraram a autoestima de mais de 500 mil homens em todo o país. Tem mais antes e depois como esses no site deles. Quase 1 em cada 3 homens começa a perder cabelo antes dos 30, mas você não precisa ser um deles. Acesse o site da Manual. Lá você responde o questionário de saúde para que um médico especialista avalie o teu caso. E, se houver recomendação, o tratamento será produzido por uma farmácia parceira. E o melhor de tudo é que você ainda conta com um atendimento clínico via WhatsApp durante todo o tratamento. Com o nosso cupom você tem 40% de desconto na primeira compra. Ou você pode adquirir 3 meses de tratamento e pagar apenas por 2. Para isso, basta usar o meu cupom Primeira Fila. Os produtos chegam com frete grátis na sua casa em uma embalagem discreta sem identificação. Então tá esperando o quê? Clica logo no link do comentário fixado desse vídeo na descrição ou escaneia esse QR Code. E pela velocidade que a areia tá caindo, você pensa que o torneio começará imediatamente. Mas não! Eu imagino que os últimos grãos de areia ficaram presos em uma sujeirinha e o Raiden vai esperar encontrar o campeão para chacoalhar a ampulheta. Então somos apresentados a um filme trash do Johnny Cage, que é convocado por Raiden. Johnny conhece seus companheiros e descobre que ele está substituindo Kung Lao. Ele foi assassinado pelo Shang Tsung. Você falou torneio. Era pra ter regras e um árbitro e sei lá, talvez um médico. Ela também disse que o torneio era mortal e que ele definiria o destino da raça humana. Se tu achou que ela tava exagerando, o poderzinho dos teus colegas deveria ter te provado o contrário. Johnny se recusa a lutar, então Raiden poderia explicar que não há escolha. Independente da vontade de Johnny, ele será arrastado para o combate. E o melhor a se fazer é ficar preparado para quando for teletransportado pro ringue. Porém, Raiden prefere mandar o abobado pra casa sabendo que ele vai encher a cara. Meu Deus. Depois Raiden não sabe como a gente
simplesmente perdeu 9 torneios consecutivos. Sônia, por sua vez, começa a brilhar e em 10 segundos é teletransportada. Já Johnny fica fora de tela por 3 segundos e já é teletransportado. Será que quando alguém tem um recado pro lutador, o teletransporte espera? Enquanto isso, Quan Chi revive Kung Lao para participar do torneio e Kano para interrogá-lo sobre o medalhão de Shinnok. Onde tá o amuleto que você roubou do templo do Raiden? Sei lá, deve estar no bolso onde eu guardo as coisas que eu roubo. Ah tá, cara, tu acha que essa relíquia ia ser deixada esquecida no teu bolso? Que o Raiden nem ninguém mais ia recuperar ela assim que desapareceu? Olha aqui, eu achei. Sem contar que Liu Kang te plotou roubando essa bagaça. Põe isso no lugar. Tá falando do quê? Essa tua resposta serviu? E se o objeto era tão importante, por que foi deixado desprotegido mesmo depois de alguém tentar roubá-lo? Essa negligência partiu da fada da conveniência? Podíamos ter deixado ele morto. Sim, era só revistá-lo primeiro, mas é que ele é importante pra trama. Eu vou levar pro meu pai. Infelizmente, princesa, sua presença é necessária em outro lugar. Te falo em timing perfeito. Ela vai pro combate com Johnny sob o olhar de Shao Kahn. A heroína dá uma surra no abobado, o derrota, mas se recusa a executá-lo. Já Sônia derrota Sindel afurando com seus arcos, pois se tu finaliza com Fatality, a pontuação é maior. Agora, se tu quer saber como a vilã consegue sustentar o peso de Sônia em seus ombros, mesmo tendo parte do seu abdômen e coluna removidos, problema seu. O filme não lhe deve explicação. Já Kano enche o saco de Quan Chi até receber seu olho de volta. Mas tem alguma razão para manterem o Kano vivo? O contrato dele o assegura até o final do filme. Kitana, por sua vez, avisa aos heróis sobre o amuleto de Shinnok. Ela parte. Kung Lao aparece e na trairagem corta o pescoço de Raiden. Liu Kang, Jax e Cole são enviados para o combate enquanto Shang Tsung e Quan Chi invadem o templo e lutam com quem ficou para trás. Endoidou Shang Tsung. Esse é o co-protagonista, tu não pode sugar a alma dele, só empurra ele pra longe. É isso aí. Já Quan Chi derrota a Sônia e fica parado ao lado dela, observando, enquanto Shang Tsung suga o poder de Raiden. Quan Chi deve ter acertado o dedo no olho dela e tá vendo se ela tá bem. Porém, quando o cinegrafista foca na mulher, o vilão já não está mais ao seu lado, pois foi lutar com o editor. Os vilões se teletransportam de volta para a Exoterra e os poderes de Raiden são transferidos para Shao Kahn, que já devia estar lutando com Cole Young a essas alturas. Mas pelo que parece, nesse torneio os mocinhos são enviados bem antes pro campo de batalha para reconhecimento de gramado. Shao Kahn finalmente aparece no ringue, toma uma surra devido Cole estar lutando no modo easy, mas graças à imortalidade recém-adquirida mata o herói. Já Jax derrota a Jade, enquanto Liu Kang sai na porrada com Kung Lao, matando na melhor luta até aqui. Raiden! Mas espera aí, quando a Sônia foi teletransportada de volta da luta dela, ela surgiu na fumacinha azul. Então por que tu teve que vir pelo portal do raio? Os deuses anciões erraram o teu endereço e tu teve que pegar outro ônibus? Sem contar que, a não ser que tu tenha um colar da amizade igual da Kitana, somente o Raiden poderia te teletransportar de onde quer que tu foi parar. Mas como ele faria isso se teve os poderes roubados e tá acamado? Isso é tão confuso. Ele Está vivo, por pouco. Então não seria uma boa colocar ele numa cama? Tudo bem os colchões daí não serem ortobom, mas nessas horas tem que parar de frescura e economizar energia. Kitana os visita e sugere que eles invadam o castelo de Shao Kahn para destruir o amuleto e libertar os poderes de Raiden. Porém, a única entrada não vigiada é o túnel que passa por debaixo do castelo. Porque é a entrada de serviço dos Tarkatânios. O que é um Tarkatânio? E eles olham pro Johnny como se ele tivesse a obrigação de conhecer a fauna da Exoterra. Tu não assiste o Globo Repórter? Enquanto Jade denuncia Kitana para Shao Kahn, nossos heróis pedem o apoio de Baraka, que recusa ajudá-los. Recusa o desafio de Liu Kang e só volta atrás ao ser convencido por Johnny. O que foi que eu fiz? Além de chamar ele de frouxo, covarde e os filhos dele de monstros, não fez nada. Baraka parte pra cima do herói, que só foge. Porém, quando Johnny fica contra a parede olhando pros amigos, Baraka para de atacar, pois o cinegrafista ficou no caminho. Eu acho. Johnny corre e entra numa tenda onde duas crianças estão brincando. Claro, elas vão te esconder, são tuas fãs desde que tu fez Senhor dos Anéis. Os dois saem na porrada até que Johnny é arremessado longe e seus óculos caem no chão. Mas como assim? Esses óculos estavam num bolso e continuam inteiros. A armação é de titânio e a lente é blindada. Johnny resolve parar de brincar e faz os braços de helicóptero. Uma técnica ridícula que funciona, pois o inimigo fica com pena demais do constrangimento que ele tá passando. Ele termina dando o famoso soco no saco. O golpe conquista Baraka, que decide ajudá-los e os leva
leva ao castelo pela passagem dos Tarkatânios, já que Kitana é julgada por Shao Kahn. Qual a punição adequada para uma princesa rebelde? Torná-la zumbi como fez com a mãe dela? Não? Então tá bom. Ele manda acorrentarem Kitana na praça. Já nossos heróis chegam um pouco depois no salão e entram em combate com Shao Kahn. Liu Kang dá uma tostada no inimigo que se regenera na hora, devido aos poderes divinos do Raiden, que não ajudaram o Raiden, pois naquela hora estavam com uma preguiça. Então Liu Kang toma o martelão do inimigo e tenta quebrar a proteção que envolve o amuleto, mas não consegue. Shao Kahn recupera sua arma e derruba o herói, assim como fez com Cole. Mas não se preocupe com esse animal, ele é um dos favoritos dos fãs. Shao Kahn nem se atreveria a esmagar sua cabeça. Os demais aparecem. Jax destrói a proteção do amuleto, que é levado embora por Bi-Han, que foi revivido como um ninja das sombras chamado Saibot. Então Shao Kahn, que havia nocauteado Sonya, encurrala Jax, que não é salvo por Johnny Cage, pois como até dentro da história ele é um ator, o herói só pode se mexer quando é filmado pelo cinegrafista. Agora, o que aconteceu com o Liu Kang? O Shao Kahn lhe deu uma cabeçada e o jogou pra fora do frame, e o infeliz desapareceu. Ele caiu numa barraquinha de sushi e decidiu fazer uma pausa pra almoçar, por acaso? Sonya é teletransportada com Shao Kahn para mais uma luta do torneio, enquanto Kano aparece com 3 servos de Shao Kahn. Atenção, você aí do meio, chega pra cá, e você aí, um passinho pra frente. Ah, não força amizade, filme. Por que diachos os capangas do Shao Kahn estariam sob o comando do Kano, se o cara foi revivido só pra ajudar a encontrar o medalhão? Bastou ele apresentar seu currículo como membro do elenco principal para ser promovido a sargento? Já Jade tenta convencer Kitana a pedir perdão a Shao Kahn, enquanto a princesa é acorrentada a uma parede. Você é melhor que eles. E como descobriremos, isso é o suficiente para convertê-la. Fala sério. Se Kitana soubesse que era só elogiá-la pra Jade mudar de lado, ela não tava nessa situação. Kano e Johnny, por sua vez, viajam de volta para o templo na Terra pelo portal do Raiden. Ah, faça-me o favor. Tudo bem esse portal continuar aberto aí, mas quem é que abre o portal na Exoterra se nossos heróis não têm o amuleto da amizade? Kano conta que Bi-Han levou o medalhão de Shinnok para o submundo e está disposto a ajudar a destruí-lo, pois não curtiu a Exoterra. Talvez eu não tenha forças para trazer vocês de volta. Ninguém nunca vai saber o que vocês fizeram. Mas se eles destruírem o amuleto de Shinnok, tu recupera teus poderes. Então o fizeram que tu te refere deve ser fracassar na missão. Aí mesmo que é melhor que ninguém saiba. Então Raiden os teletransporta para casa de Scorpion e não está disposto a ajudar. Ele tá focado em paisagismo agora. O Bi-Han tá vivo. Aquele Sub-Zero que exterminou toda a sua família, irmão. Eles até tentaram explicar, mas, sinceramente... Quem iria querer te explicar sobre a rivalidade de Scorpion e Sub-Zero? Só se for os fãs da franquia na Comic Con. Scorpion fica pé da vida e decide colaborar. Já Jade chega à sala do trono e encontra Shang Tsung. Ela pede para ser levada para o submundo para proteger o medalhão. E o vilão parte antes de teletransportá-la só para que ela possa fazer um showzinho com o bastão. De volta ao grupo de Johnny, eles perambulam pelo inferno. Como é que a gente vai achar o amuleto nesse lugar? Pois é, né? Não é como se o cara que tá escondendo o amuleto fosse aparecer pra facilitar a vida de vocês. Bi-Han está aqui. Mas eu não acerto uma! Enquanto isso, Sonya e Liu Kang caminham para o ringue. Tá louco? Sonya e Shao Kahn foram teletransportados há horas. Não era nem pra eles estarem lutando, era pra luta já ter acabado. Vai dizer que eles tiveram que esperar um cinegrafista se liberar pra começar? Sem contar que Sonya foi escolhida pra luta, pois dos vencedores da Terra ela foi a primeira a lutar. Já no caso da Exoterra, era a Kitana a vencedora que estava há mais tempo esperando sua próxima luta. Mas os deuses ancestrais decidiram dar a vez pro Shao Kahn pra não melarem com o filme. Que atenciosos! Já no inferno, Johnny Cage pega o amuleto e fica batendo papo com Kano enquanto a sombra de Bi-Han espera pacientemente, pois quer ver se esse alívio cômico vai ser engraçado ou constrangedor. A sombra finalmente ataca Kano o jogando do precipício, enquanto Shao Kahn enfrenta Liu Kang e Sonya. Sou eu quem você quer. Não, na verdade ele tem que matar os dois. E pelo torneio, Sonya é a sua adversária da vez. Então segura a onda que tu ainda não é a última bolachinha do pacote, Liu Kang. De volta à sombra, ela vai ajudar Bi-Han na luta com o Scorpion, esquecendo completamente de sua missão de proteger o medalhão que foi roubado por Johnny Cage. É tanta gente lutando ao mesmo tempo que o Sombra decidiu não começar uma nova pro editor não ficar maluco. Shao Kahn, por sua vez, empala Liu Kang. Finalmente entendi. Raiden me disse que eu não sou o escolhido. Sua
Tua morte pertence a outra pessoa. Ah, para com isso, filme. Tem os escolhidos do torneio e os escolhidos dos escolhidos. E o Raiden, além de Deus do Trovão, também é oráculo. Ele fez uma pós-graduação e não nos contaram. Minha missão é trazer Kung Lao de volta. O cara vira um deus e mete o pé. Tudo bem tu abrir mão de ser o carrasco, mas que tal dar uma mãozinha pros teus companheiros que estão estropiados? Sônia, por sua vez, com seu braço tremendo, destrói a algema de um pulso de Kitana e com um disparo destrói as algemas que prendiam os tornozelos de uma vez só. A mulher tava com preguiça de ficar disparando, mas o pessoal dos defeitos visuais aliviou pra ela. E pra piorar, ela não solta o braço direito da Kitana, mas a algema cede sozinha, pois não quer ter o mesmo fim das colegas. Isso não a mata. Depois dizem que ela tem cabeça dura e ela fala que é implicância. Está de parabéns, filha. Nós vencemos. Não, eles ainda têm uma competidora. Hoje eu luto pelo plano terreno! Pode isso, Arnaldo. Os campeões de cada reino não eram escolhidos pelos deuses ancestrais. Agora, além de recusar o convite, ainda pode assumir uma vaga do outro time. Ninguém antecipa as regras pra nós só pra mudarem conforme a conveniência. Que ardilosos. De volta a Johnny, ele dá bobeira e a Sombra o ataca. Johnny se atira do precipício pra não entregar o amuleto e acaba desmaiado, deixando o amuleto desprotegido. Porém, a Sombra ignora a bagaça e volta pra luta com o Scorpion. Prioridades, pessoal. Scorpion elimina a Sombra. Então Bi-Han se teletransporta até o amuleto, mas não foge, pois agora que ele está sozinho, suas chances de vencer aumentaram. A Sombra só o atrapalhava, eu acho. Já que Tanya é nocauteada por Shao Kahn, que não a mata imediatamente, pois soa o gongo do editor. E só agora Shang Tsung chega ao palácio do Raiden. Meu Deus, o cara se teletransportou antes mesmo das lutas começarem. O trânsito na rodovia de teleportes devia estar um horror. E só agora Jade é teletransportada para o inferno. Ela teve que tirar o visto dela primeiro, por acaso. Ela ataca Bi-Han ao lado de Kano e Scorpion, fazendo você pensar que o inimigo se teletransportará para longe. Mas não! Na hora do cagaço, todo mundo esquece seus poderes. Já Shang Tsung levanta sua faca para apunhalar o Raiden lentamente. Enquanto tanto Johnny quanto Kitana se levantam. Não precisa acabar-se. Você não precisa morrer. Mas aí é só revivê-la com a personalidade alterada pra se tornar leal a ti. Cara, já era pra tu ter matado ela faz horas. E bem na hora que mais precisam, Johnny, sem treinamento algum, desenvolve seu poder pra destruir o medalhão. Eu já falei timing perfeito hoje. E como é que ele sabia que desferindo um chute de tão longe ainda assim alcançaria o medalhão? Ele viu alguém ceirando o chão? Já Kitana fatia Shao Kahn, que passa a estrangulá-la. Seja forte, Kitana. E a lembrança faz ela recuperar o fôlego. Olha só, as memórias dela ficam no pulmão. E só porque agora ela tá segurando uma faixa, ela consegue se soltar. Shao Kahn se dedicou anos na academia, mas do que adianta se ele não tem um tecido sequer? Ela derrota o vilão e é louvada por seu povo. Já Johnny Cage cumpre com sua promessa de contar suas experiências para os Tarkatânios, quando do nada o resto do pessoal aparece. O que você tá fazendo aqui? Nós perdemos muitos dos nossos campeões. Hora de trazê-los de volta. Mas pra que vocês precisam se reunir? Não é só levar os corpos pro Quan Chi revivê-los. O Raiden tá sem bateria, por isso não pode teletransportar os corpos de uma vez. Alguém aí pediu um necromante? E o necromante que deu um pau em Sony é facilmente capturado por Kano, pois ele lutou ao lado do editor. Então Johnny coloca seus óculos escuros, pois o breu em que eles estão não é o suficiente para ele. Nossos heróis caminham em direção de uma continuação que, se depender da bilheteria, não vai vingar. Fim. E esses são os 71 pontos de Tudo de Errado com Mortal Kombat 2, filme em que Shao Kahn ganha uma luta honestamente e nas outras apanha até por dentro dos olhos, só não sendo derrotado por causa da imortalidade que roubou do Raiden. Pra Terra ter perdido pra esse cara 9 torneios consecutivos, só podiam estar lutando com o controle estragado. Agora confere os outros filmes da franquia que passaram no canal. O Mortal Kombat Aniquilação é de matar. Um forte abraço, tchau!